profissão de fé que cada um faz. Ali está o tronco, a raiz, a seiva, a fonte de vida que a gente abraça para ser presença de Deus no mundo, para ser o axé, a energia, a luz, a graça, a expressão que a gente acolhe para compreender a Deus. Agora, qual é a primeira lição que a gente vive nessa experiência com Deus? A gente vive a lição da fraternidade, porque não tem como servir a Deus e sentir-se de Deus e não encontrar no outro continuidade do amor de Deus em mim. Por isso que Jesus vai dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Ele não vai dizer amai-vos uns ao outro como gostaria de ser amado, porque tem gente que tem a cabeça meio frouxa, os parafusos meio soltos e não entende de amor, então não tem uma medida boa de amor. A gente vê pelos noticiários quantas barbaridades se faz em nome do amor, e às vezes em nome de Deus. Mas Jesus diz: agora eu sou a medida, uma medida clara, pura, uma medida sincera, uma medida acessível. Amai-vos uns aos outros como eu tenho amado cada um de vocês. E amai a Deus acima de todas as coisas. Pobre daquele que coloca outras coisas acima de Deus, porque a gente vem do mistério e a gente vai para o mistério. E a gente caminha e faz uma trilhada em família, em parceria. A gente rema juntos porque está no mesmo barco. Lembra quando os apóstolos estavam atravessando o mar da Galileia e veio uma tempestade e Jesus dormia? Os apóstolos ficaram desesperados, amedrontados, apavorados, em pânico, e foram acordar Jesus. E Jesus vai dizer: mas vocês têm uma fé muito pequena. Eu estou dentro do barco, eu estou com vocês. Isso não basta? Não acreditam que eu sou capaz de protegê-los e guardá-los? Então, quando a gente coloca Deus e a porção espiritualidade e o axé da graça da vida dentro do barco dos nossos propósitos, a gente consegue enfrentar a travessia, a gente consegue enfrentar as tempestades, a gente consegue passar pelas tribulações. E quem mora em São Paulo tem tribulação para todo lado. Tem tribulação da sobrevivência, do trabalho, do transporte, da lentidão, do desrespeito que se tem para com o brasileiro e com o paulistano no trânsito e em tantas outras situações de sobrevivência, de direitos e dignidade. A fila do hospital e tantas outras situações. É tribulação. Agora nós podemos somar as forças no direito, na dignidade. É hora de dizer: mãe, não é isso que a senhora me ensinou, não é isso que eu aprendi enquanto pátria, que eu aprendi enquanto cidadão, que ver o outro seu irmão. Não é isso que eu aprendi na minha religião, enquanto um Deus que tem um coração gigante, acima do que eu mais conheço de gigante, que é o coração da mãe. Então, diante dos desafios, eu não posso perder o brio, eu não posso perder a minha dignidade, e eu não posso deixar de lutar pelos meus direitos, não de guerrear, mas fazer uma luta de respeito ao outro, de respeito aos códigos do bom comportamento. Não é sair defendendo tudo que é de bem comum, mas é buscando direito para o bem comum e para a qualidade. Jesus hoje no Evangelho termina a catequese. Jesus ressuscitou e olha a importância da paz, que todos os povos celebram, a importância da liberdade, que todas as culturas celebram, e a cultura afro no Brasil e no mundo tem uma cicatriz profunda e sabe mais profundamente o significado, porque viveu no lombo, viveu na carne, um desrespeito para com a liberdade da sua cultura e dos seus antepassados. Jesus, quando ressuscita, chega no meio dos discípulos que estão presos, amedrontados com medo do Império Romano, e não vai reclamar que deixaram ele sozinho na cruz. São Pedro dizia: por você, Senhor, eu dou a minha vida. Vamos pegar espadas e vamos enfrentar o Império, mas não deixemos que façam nada contigo. Quando chegou a madrugada da vigília, primeiro comeram bastante, depois foram dormir. E Jesus dizia: levanta, vamos orar um pouco. Esteja em prontidão e vigília, está chegando a hora. Dormiram de novo, que é a natureza. Mas depois, quando prenderam Jesus, desapareceu todo mundo. O pequeno e o fraco do João ficou. As mulheres bravas e a mãe que trouxe ao mundo ficou. E foi até o pé da cruz. E aí Jesus, quando ressuscita, não vem cobrar nada. Não chega lá no cenáculo: opa, que graça, que papelão, você, 3 anos de convívio, tantas declarações de amor e nada. Jesus chega e diz: a paz esteja convosco.
filhas de Deus, a gente tem como lição primeiro para dar ao mundo a capacidade de transformar as feridas em broto de vida nova, e a capacidade de ensinar no outro e para o outro, aonde pisou e machucá-lo, que a vida pode ser muito mais apazível, porque nós temos valores, temos em nós um Deus que sopra em favor da dignidade, da vida e do respeito. Ser da paz não é ser bobo, ser da paz é saber do seu valor, saber da sua força e saber fazer negociações a respeito de dias melhores. Então, Nossa Senhora, olhando para a Mãe Negra que hoje celebramos, voltando à tradição da Mãe Negra na história, aquela que lá na senzala pega o filho da patroa e do patrão, dos donos ou ditos donos, e vai dar do mesmo leite que dá para o seu rebento, para a sua cria, e ao mesmo tempo levando chibatadas. Mas olha para aquela criança com ternura, porque a mãe não sabe ser terna, não sabe ser outra coisa senão terna para com aqueles que põem ao mundo e para com os inocentes. A gente tem muito o que aprender de Deus Mãe e das mães das histórias e das mães da nossa família e da nossa própria mãe, para compreendermos o que está faltando na nossa dignidade de relacionamento num mundo tão moderno e tão cheio de quebras de valores. Não deixemos que as coisas mais simples, mais profundas e mais importantes na nossa vida se percam por modismos passageiros. O amor, o respeito e a dignidade. E voltar para nossas próprias experiências profundas de formação humana e descobrir ali os nossos tesouros. São João vai dizer: Deus é amor, quem ama permanece em Deus. Então quem dá uma lição de Deus gigante, permanente e profunda para cada um de nós, por primeiro e sempre, são as nossas mães, que com todas as dificuldades nos geraram, nos pariram, nos criaram e nos fizeram filhos e filhas de Deus, cidadãos de bens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, antes de professarmos o creio, podemos ficar de pé. Recebemos o Pai Francisco, que sempre está conosco. Junto dele também todas as autoridades religiosas, pais e mães, que também levam a experiência da fé, do axé, da graça àqueles que recorrem ao seu serviço religioso. Na unidade, como povo de Deus que compreende que caminhamos rumo a dias melhores, nós queremos professar a nossa fé na sua diversidade de expressão, rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Número 12 do nosso folheto. Invoquemos com alegria o Cristo Jesus, sentado à direita do Pai, na glória do céu, e digamos: Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Cristo, elevado ao céu, continuai instruindo e acompanhando vossa igreja peregrina nesse mundo. Vos pedimos. Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Dai-nos um espírito de sabedoria que nos ajude a viver sempre na dignidade de filhos e filhas de Deus. Vos pedimos. Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Fortalecei nosso compromisso com a missão que nos confiastes. Vos pedimos. Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Tornai-nos instrumentos de diálogo amoroso e respeitoso com outros grupos cristãos. Vos pedimos. Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Iluminai os comunicadores, para que suas mensagens promovam a autêntica cultura do encontro, a ética e a justiça. Vos pedimos. Cristo elevado ao céu, nós vos louvamos. Por todas as pessoas presentes, suas histórias, suas
Deus, e sobretudo a sua experiência particular e profunda de Deus. Também todas as pessoas que pediram a nossa oração, os nossos antepassados falecidos, todos aqueles que foram sustentáculos da nossa fé e da nossa caminhada com dignidades, valores e direitos, para que estejam na glória por isso, na graça do ressuscitado, na profundeza do amor de Deus, no mistério da vida eterna. Isso vos pedimos, Senhor Deus, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Estamos na liturgia eucarística. Nós fazemos agora na mesa de Deus as espécies que vão ser transformadas em pão e vinho. Mas nós, povo negro, também gostamos de trazer ali da oferta essencial, que é a hóstia e o vinho, corpo e sangue de Jesus Cristo. Nós também queremos oferecer a Deus tudo, aquilo que Ele mesmo nos deu. É por isso que nos ofertórios nós trazemos fruta, trazemos flores, trazemos tudo isso, porque tudo é criação dele. E nós queremos de novo oferecer para Ele. Não só isso, no coração de vocês ofereçam também suas vidas, suas lutas, suas alegrias. Vamos receber a procissão do ofertório cantando. Número 7, então nós vamos responder, ou de quem é tua vida, nós vamos responder, minha vida é de Deus. Ou de quem é tua vida, minha vida